Não estou com isso dizendo que você tem que deixar a sua denominação. Se você congrega numa denominação, espero que você tenha alguém na liderança da congregação, porque numa denominação tem liderança. Espero que você tenha na liderança da congregação alguém realmente temente a Deus e alguém que realmente ame ao Senhor Jesus Cristo. Porque, evidentemente, há pessoas sinceras ocupando cargos eclesiásticos. Evidentemente, há pessoas que temem a Deus e amam o Senhor Jesus Cristo na função pastoral, por exemplo, na função diaconal e assim por diante. Há pessoas sinceras, há pessoas honestas, íntegras, ocupando tais funções. Não estou aqui com isso dizendo que só porque alguém tem um título eclesiástico, que tal pessoa seja manipuladora, que tal pessoa seja má. Porém, ore bastante pelo seu líder, muito mesmo, porque o sistema corrompe. O próprio sistema de colocar aquela pessoa em evidência e a própria congregação, ao ficar elogiando, ao ficar exaltando. Olha, quem ocupa uma posição de liderança no meio eclesiástico, até mesmo a de diácono, tem que estar muito preparado espiritualmente, porque do contrário vai se envaidecer e pode se tornar um tirano com o passar do tempo. Então, queridos, eu vou fazer uma edição desse vídeo e publicar amanhã no canal A Deus Toda Glória. Mas por quê? Porque há muitos inscritos do canal A Deus Toda Glória que não estão aqui. É verdade. E eu considero de grande importância eles aprenderem a respeito disso também. No mínimo, refletirem a respeito. As conclusões vocês mesmos podem tirar. Tá? Então, no mínimo, refletir a respeito desse assunto. Então, o tema de hoje é o equívoco da hierarquização na igreja. Este é o nosso tema deste importante assunto, que é a questão da autoridade eclesiástica. Nós vamos começar aqui fazendo a leitura de uma passagem do Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10, dos versículos 42 a 45. Como você verá, são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que me parecem muito claras, que me parecem palavras contundentes em relação a este assunto. Eu enxergo isto como uma ordenança do Senhor Jesus, e não como um mero conselho. É uma ordenança de Jesus para todos nós que somos discípulos de Cristo. Então, nós vamos iniciar com a leitura de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 42, e é muito importante que você esteja com a sua Bíblia para acompanhar essa leitura. Amém. Quem estiver assistindo esse vídeo pelo canal A Deus Toda Glória, está assistindo ele editado. Ele foi gravado na live do canal Quero Congregar. Então, por isso que não houve uma introdução aqui, dando saudações, porque essa introdução ela foi, então, cortada na edição do vídeo para o canal A Deus Toda Glória. E que o Senhor nos ajude a concluirmos este vídeo, que é um dos mais importantes que já gravei em toda a minha vida. Não exagero ao dizer isso, vocês compreenderão. Então, primeiramente, Rosa vai nos ajudar aqui nas leituras bíblicas, mas eu peço que você acompanhe também na sua Bíblia, por favor. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 42. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Entre vós não será assim.
Para mim está muito claro que o Senhor Jesus nos está ensinando a não termos entre nós pessoas em posições de autoridade sobre outras pessoas. Está muito claro ou não? No meu entender, está muito claro. Vejam que Jesus chamou a si os seus discípulos, especialmente os apóstolos, e declarou: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, ou seja, aqueles que se julgam superiores, principais entre os gentios, ou seja, entre os não-judeus, deles se assenhoreiam. Então, se colocam sobre eles como senhores. E os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Não será assim. Mas por que que tem sido? E por que que tem sido há tanto tempo assim? É o que nós vamos analisar hoje aqui. Faço duas perguntas antes de prosseguir. Seria correto nós desejarmos sermos grandes? Seria correto isso? Que eu deseje ser grande, que eu deseje ser o primeiro, quando a própria palavra nos ensina que temos que nos acomodar com as coisas humildes? Será que o que Jesus diz a seguir é um incentivo a querermos ser grandes? É evidente que não. O incentivo do Senhor aqui é que nós estejamos desejando servir e não sermos servidos. E não sermos vistos como grandes, porque a nossa humildade é humilhante. Né? Como um primo que tenho certa vez fez essa brincadeira. A minha humildade é humilhante. Há pessoas assim. Há pessoas com falsa humildade para que elas sejam elogiadas por outras devido à sua grande humildade. Né? Então, e no século II, lamentavelmente, pensadores cristãos, eles achavam isso, achavam que eles deveriam ser reconhecidos como grandes devido à sua grande humildade. Então, eles estavam tentando ser humildes pela motivação errada, porque compreenderam erradamente esse ensinamento de Cristo aqui. Então, eles elegiam autoridade sobre eles, elegiam autoridades eclesiásticas na igreja, pessoas para mandarem outras pessoas na igreja, mas a quem eles elegiam? Àqueles que conseguiam se destacar pela sua humildade. Então havia uma humildade pela motivação errada. A humildade pelo desejo de querer ser grande e de querer ser o primeiro. Trata-se de uma interpretação totalmente equivocada do trecho que minha esposa acabou de ler aqui. Marcos, capítulo 10, dos versículos 42 a 45. É claro que o Senhor não está autorizando a hierarquização na igreja. Do que se trata uma hierarquia? Se trata de posições de autoridade. Então, por exemplo, você deve saber que no meio protestante, assim como no meio católico, mas do meio católico eu não entendo, mas no meio protestante há uma certa hierarquia que funciona da seguinte maneira, que acima do membro comum estaria o diácono, então o diácono manda no membro, acima do diácono estaria o evangelista, acima do evangelista estaria o presbítero, acima do presbítero estaria o pastor, e acima do pastor estaria o bispo, e hoje em dia, já há algumas décadas, acima do bispo estaria o apóstolo, porque se trouxe de volta o título de apóstolo, porque a soberba é tão grande que as pessoas não se contentam com o título de bispo, elas querem mais. Né? Tem um aí que até criou o título de pai apóstolo, que é o pai dos apóstolos. Isso aconteceu no movimento G12. Então,
Jesus nunca aprovou esse tipo de situação. Tá? É um erro. É um erro. Ah, então não tem que haver diácono. Como título, não. Como título, não. Você não encontrará a palavra diácono na frente do nome de qualquer pessoa mencionada no Novo Testamento. Assim como você não encontrará também o título de presbítero na frente do nome de qualquer pessoa do Novo Testamento. Eu faço um desafio aqui. Eu desafio vocês. É que eu não tenho $1 milhão, né? Mas se eu tivesse, eu faria o desafio. Pago $1 milhão para quem me mostrar um versículo onde apareça o título, um título eclesiástico na frente de um nome. Não existe. Não existe, tipo, por exemplo, bispo na frente do nome de alguém. Não existe. Por quê? Por que não existe? Porque não eram títulos. Não eram títulos. A própria palavra bispo, na verdade, é a palavra grega episkopos, que significa supervisor. Significa alguém que está supervisionando. Não se trata de um título. Embora a palavra supervisor no meio empresarial seja uma função, um título, né? Em algumas empresas existe esse cargo de supervisor. Embora isto aconteça, não se tratava de um título no Novo Testamento. A palavra supervisor não se tratava de um título, mas se tratava de alguém que se dispunha a essa tarefa de manter a congregação na paz. Então, se houvesse algum problema entre irmãos, aquela pessoa, ela se sacrificaria para promover a paz entre os irmãos, trazendo novamente um ambiente saudável entre os irmãos, fazendo-os lembrar dos ensinamentos de Cristo. Então, vamos falar mais a respeito disto quando eu, na próxima live, com a permissão do Senhor, falar sobre a questão do pastorado, que é outro assunto muito mal compreendido também. Mas o fato é, nem a palavra bispo, nem a palavra presbítero, aliás, a palavra presbítero é outra palavra também que, quando traduzida, porque presbítero é transliterada para o português, quando traduzida, significa ancião. E quem era um ancião? Era, evidentemente, uma pessoa mais idosa e mais experiente. Tratava-se de um título? Bem, no judaísmo, sim. Da sinagoga, sim. E haviam anciãos de sinagogas que se convertiam. E acabavam sendo, então, continuando a exercer aquela função de supervisão, tá, na congregação. Mas aí já foi uma, digamos que, influência do judaísmo no que Jesus nos ensinou. Então, isso já acontece no primeiro século. Influência do judaísmo, o sistema judaico de sinagoga, no que Jesus nos ensinou. Mas o Senhor estava com isso dizendo, formem sinagogas, né? Não estava falando para fazermos isto. Mas vamos agora aqui para uma leitura que possivelmente eu vou ainda melhorar. Então, eu vou compartilhar com vocês este PDF do que eu estou lendo aqui para uma melhor análise. Mas no final, eu vou deixar aqui um alerta de que este PDF passará por uma revisão, por um melhoramento, então ele vai ficar ainda mais extenso. Depois nós teremos notas de rodapé, onde eu pretendo colocar trechos de livros de pessoas estudiosas do assunto, para que vocês não pensem que eu estou aqui inventando alguma coisa. Na verdade, eu nem precisava desses livros, e não aprendi nestes livros. Aprendi apenas lendo o Novo Testamento. Foi lendo o Novo Testamento que eu percebi, não há título na frente do nome de qualquer pessoa, nem mesmo apóstolo. Você não vê escrito apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, nem mesmo apóstolo era um título. Se você entrar no glossário, que está no site querocongregar.org, eu vou deixar o link do glossário no comentário fixado aqui abaixo. Se você entrar no glossário, você vai, e já vou deixar para ir direto para a palavra apóstolo, tá?
Entre na palavra apóstolo, você verá lá que isto é mencionado. Não se tratava de um título. O que significava essa palavra? Alguém enviado para uma missão. Não era um título, mas tornou-se depois um título. Presbítero tornou-se um título, bispo tornou-se um título, diácono tornou-se um título. Tudo isso por influência do paganismo na igreja. Porque nas religiões pagãs havia isso, hierarquias. Tudo isso também por influência do Império Romano, onde evidentemente também há hierarquia. Não há hierarquia no militarismo, não há hierarquia na política. Mas Jesus nos alertou: entre vós não será assim. Mas tem sido. E o pior, o povo gosta. O povo gosta de ser pisado. O povo gosta de ser enganado. O povo não quer pensar por si mesmo. O povo quer que alguém pense por ele. E aí os espertalhões se aproveitam disso para manipular a massa. Eu espero que tenhamos aqui pessoas diferentes. Amém. Não estou com isso dizendo que você tem que deixar a sua denominação. Se você congrega numa denominação, espero que você tenha alguém na liderança da congregação, porque numa denominação tem liderança. Espero que você tenha na liderança da congregação alguém realmente temente a Deus e alguém que realmente ame ao Senhor Jesus Cristo. Porque, evidentemente, há pessoas sinceras ocupando cargos eclesiásticos. Evidentemente, há pessoas que temem a Deus e amam o Senhor Jesus Cristo na função pastoral, por exemplo, na função diaconal e assim por diante. Há pessoas sinceras, há pessoas honestas, íntegras, ocupando tais funções. Não estou aqui com isso dizendo que só porque alguém tem um título eclesiástico, que tal pessoa seja manipuladora, que tal pessoa seja má. Porém, ore bastante pelo seu líder, muito mesmo, porque o sistema corrompe. O próprio sistema de colocar aquela pessoa em evidência e a própria congregação, ao ficar elogiando, ao ficar exaltando. Olha, quem ocupa uma posição de liderança no meio eclesiástico, até mesmo a de diácono, tem que estar muito preparada espiritualmente, porque do contrário vai se envaidecer e pode se tornar um tirano com o passar do tempo. Bom, vamos para o que eu escrevi aqui no PDF. Novamente, o título: Equívoco da hierarquização na igreja. Rosa já leu o trecho de Marcos, capítulo 10, do 42 ao 45. Se alguém chegou aqui no vídeo neste momento, eu peço que leia Marcos, capítulo 10, do versículo 42 a 45. Especialmente a ordenança do Senhor Jesus que disse: entre vós não será assim. Não será assim como? Não haverá autoridade de irmão sobre irmão. Jesus foi muito claro e direto a respeito de não haver hierarquização entre os seus discípulos ao ordenar: entre vós não será assim. Mas então, como surgiu a hierarquização na igreja? A hierarquização na igreja resultou de um processo iniciado por certos escritos atribuídos a alguns presbíteros que viveram no século II, os quais tiveram uma compreensão muito equivocada sobre os apóstolos, sobre Simão Pedro e sobre o que significa o pastorado. Tais presbíteros quiseram arrogar para si mesmos uma posição de autoridade sobre outros irmãos, transformando o serviço pastoral de supervisão no título de bispo, com o qual se consideravam acima dos outros presbíteros. 2 séculos depois, portanto, no século IV, tal equívoco se consolidou com a institucionalização da igreja, promovida pelo Império Romano,
evidentemente a partir de Constantino, o imperador Constantino. Um equívoco que se tornou milenar e do qual nenhum dos reformadores do século XVI conseguiu ou desejou se livrar. Eu desconfio que eles não tenham nem desejado se livrar da hierarquização. Ou vocês pensam que Lutero não gostava de mandar? Por exemplo. Calvino, então, nem se fala. A seguir, analisaremos a compreensão errada que certos cristãos tiveram e continuam tendo a respeito dos apóstolos, de Simão Pedro e do exercício do pastorado. Então, veremos esses 3 pontos, primeiramente, mas na live de hoje, que, uma vez editada, será publicada no canal A Deus Toda a Glória, nós vamos ver apenas os primeiros 2 pontos. Ou seja, nós vamos ver sobre a suposta autoridade dos apóstolos e veremos também sobre a questão de Simão Pedro, né, de se compreender erradamente o papel de Simão Pedro entre os apóstolos. Simão Pedro não estava acima dos demais apóstolos e provamos isso com a palavra, com a própria palavra. Simão Pedro não se achava superior aos demais apóstolos e nem os demais apóstolos achavam que ele era superior a eles. Evidentemente, havia uma honra em relação a Simão Pedro. Evidentemente, Simão Pedro, ele era muito usado na palavra, na pregação, no ensino. Ele era o mais falador, né? Como nós percebemos quando lemos os 4 evangelhos. Mas isto não significa que Simão Pedro tivesse proeminência sobre os demais irmãos. Comecemos, então, com a suposta autoridade dos apóstolos. Muitos argumentam que a hierarquização na igreja teria começado com os apóstolos, como se eles tivessem recebido de Deus autoridade para mandar em outras pessoas. No entanto, a autoridade que os apóstolos exerciam era a autoridade da palavra de Cristo, ou seja, de se basearem completamente no que o Senhor Jesus lhes havia ensinado. Mas como houve essa compreensão equivocada? Primeiramente, erros de tradução podem transmitir uma ideia errônea sobre o tipo de autoridade que os apóstolos exerciam. Por exemplo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 9, que daqui a pouco Rosa vai ler aqui, a versão Almeida Corrigida Fiel traduz como autoridade o termo grego exousia, cujo significado primário é licença ou permissão. Então, o significado primário de exousia não é autoridade, mas licença ou permissão. Pode também significar autoridade. E o que vai decidir se exousia deve ser entendido como autoridade ou como licença, permissão? O contexto. O contexto é que vai revelar como nós temos que entender a palavra exousia. Paulo, em 2 Tessalonicenses 3:9, estava lembrando que ele e seus companheiros de missão teriam o direito de não trabalhar secularmente, se assim quisessem, para dedicar-se exclusivamente ao ministério. Porém, eles preferiram dar aos tessalonicenses um exemplo a ser imitado. Ou seja, eles não usaram do direito deles de comer e beber com a ajuda de outros irmãos, embora eles pudessem fazer isso, porque eles estavam trabalhando também, só que na obra, se dedicando à obra. Mas eles preferiram dar um jeito de ter o ganha-pão com trabalho secular mesmo, e assim ter menos tempo para a obra, no entanto, para não serem pesados aos outros irmãos. Nós vemos Paulo escrevendo sobre isso nesse capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. Comparemos esse mesmo versículo em 2 versões, na versão Almeida Corrigida Fiel e depois na Almeida Revista Atualizada,
onde a tradução de exousia aparece em destaque. Então, Rosa vai ler primeiro a versão Almeida Corrigida Fiel. Vejam como na versão Almeida Corrigida Fiel dá uma impressão de que Paulo seja alguém autoritário, mandão. Mas vejam que na outra versão já não temos essa impressão, né? Então, meu amor. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Então, não porque não tivéssemos autoridade, né? Agora, como é que está, meu amor, na versão revista e atualizada? Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. A gente Pronto. não tem nem carisma aqui, Não. quando nós lemos exousia traduzido como esse direito, Exato. né? Por outro lado, há passagens de certas epístolas onde o contexto indica que o termo exousia necessita ser entendido como autoridade. Nesses casos, no entanto, percebe-se que a autoridade se encontra em Jesus Cristo, do qual os apóstolos eram somente ministros. Por exemplo, no mesmo capítulo de 2 Tessalonicenses, Paulo inicia o assunto valendo-se da autoridade que há em Jesus Cristo e não nele mesmo. Então, no mesmo capítulo, só que no versículo 6, a mesma palavra, mas de fato significando autoridade. Só que aí traduzida como ordenamos. Pode ler, meu amor. É 2 Tessalonicenses 3, 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Então, veja, ele está ordenando? Sim, ele está ordenando, mas ele está ordenando em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso. Não é na sua própria autoridade. Ah, eu tenho a minha autoridade. Não. Ele está agindo como ele entendeu pelo próprio ensinamento de Cristo. Isso. Que seria o correto a se fazer. Ou seja, não andarmos em más companhias. Nesse caso aqui, na companhia de um vagabundo. Porque o contexto era esse, que haviam pessoas vagabundas que não queriam trabalhar e davam como desculpa, Jesus está voltando já a trabalhar para quê? Eu alerto os meus filhos a respeito disso, né? Eu digo, olha, vocês sabem que nós estamos muito perto de acontecimentos mundiais que antecedem o retorno do Senhor. Esses acontecimentos já estão em curso. E a coisa vai apertar cada vez mais. Isto não significa que tenhamos que fugir para o meio do mato e nos escondermos. Porque não haverá onde se esconder. O nosso refúgio é Jesus Cristo. Mas significa que temos que estudar mais, que trabalhar mais, que temos que nos preparar mais. E não agirmos como esses que, na segunda epístola aos Tessalonicenses, estão sendo repreendidos aqui por Paulo. Tá? Então, a autoridade está em Jesus Cristo. Agora, eu não posso inventar algo em relação a Jesus Cristo usando o nome de Jesus Cristo. Tá? Então, cuidado, porque, infelizmente, existem pessoas que usam o nome de Jesus para mandarem em outras, só que elas estão usando o nome de Jesus erradamente, porque Jesus não diria o que elas estavam dizendo. Tá? Os apóstolos não buscavam que os irmãos se submetessem à vontade deles, como se eles fossem superiores aos demais. Eles sabiam que agir de tal forma seria contrariar a doutrina de Cristo. De fato, todas as vezes que o termo exousia aparece nas epístolas de modo imperativo, percebemos que a autoridade requerida para a ordenança está baseada em Jesus Cristo, ou seja, em algo que o Senhor nos ensinou. Não podemos esquecer que coube aos apóstolos a aplicação dos ensinamentos de Cristo no contexto da nova aliança. Tais ensinamentos foram inspirados e preservados pelo Espírito Santo
em escritos que compõem o Novo Testamento. Sendo assim, a autoridade está na palavra, no Verbo que se fez carne, e não em homem algum. Se alguém nos comprova algo na palavra, sem tirar o texto do contexto e com base no que Jesus Cristo ensinou, então devemos consentir por amor ao Senhor, mas nunca por imposição humana. Abaixo de Deus, somos todos iguais, espiritualmente falando, pois somos todos membros do mesmo corpo, o qual possui somente uma cabeça, Cristo. Bem, minha esposa vai ler aqui dois trechos muito importantes, primeiramente em Efésios, capítulo 4, versículo 15, e depois 1 Coríntios 12, versículo 20. Vamos para Efésios 4, versículos 15 e 16, que nos deixa bem claro, quem manda é Jesus Cristo. Abaixo de Jesus Cristo, somos todos iguais, irmãos. Isso é a verdade. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Corpo que tem mais de uma cabeça, no Apocalipse é identificado como besta. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 20 em diante. Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, e esses honramos a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos desonrosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Amém. Muito claro, não, irmãos? Vejam, os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. Então, uma pessoa mais pobre, mais inculta, mais fraca, debilitada na saúde, era mais honrada até do que aqueles que tinham mais estudo, mais dinheiro, mais saúde e assim por diante. Será que hoje acontece isso nas congregações? Ou será que é exatamente o contrário, lamentavelmente? As pessoas que têm mais dinheiro, mais cultura, são os exaltados, são os que vão conseguir um cargo, né? E veja que aqui diz que nós temos que ter igual cuidado uns dos outros. Igual, sem distinção. Igual cuidado uns dos outros. Então, eu espero ainda, pretendo, melhorar esse primeiro ponto aqui, colocando mais evidências, mais passagens bíblicas, embora o que eu coloquei aqui é o suficiente. Mas eu pretendo fazer mais, tá? Pretendo reelaborar esse PDF. Então, quando esse PDF for reelaborado, eu vou comunicá-los no canal Quero Congregar e vou trocar o link do PDF. O PDF que nesse momento eu vou compartilhar com você, assim que terminar essa live, é esse que estou lendo aqui agora. Mas ele será melhorado, inclusive com notas de rodapé, assim espero. Amém. Bem, agora vamos ver sobre a suposta liderança de Pedro.
Muitos imaginam que Simão Pedro tenha sido um líder sobre os demais apóstolos. Esse pensamento acontece principalmente pela interpretação equivocada da seguinte passagem. Então, principalmente por um erro interpretativo desta passagem que a Rosa vai ler aqui agora, que está em Mateus, capítulo 16, do versículo 15 ao 20. Disse-lhes ele: E vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus, o Cristo. Primeiramente, devemos considerar que a passagem paralela em Marcos e Lucas, ou seja, é a mesma passagem do mesmo momento em que Jesus pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? As passagens paralelas nos evangelhos de Marcos e de Lucas não apresentam o trecho dos versículos 17 a 19 que consta em Mateus. Ora, se Simão Pedro tivesse sido coroado nesse momento sobre os demais apóstolos, isso jamais deixaria de ser mencionado em todos os evangelhos. Mas, ao invés disso, João, por exemplo, né, nada diz a respeito. E nos evangelhos, segundo Marcos e Lucas, encontramos apenas o seguinte. Rosa vai ler primeiramente como está essa mesma passagem em Marcos, capítulo 8, versículos 29 e 30. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizes que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissesse aquilo dele. Agora. Que diferença, hein? Em relação a quê? Em relação a que está faltando o miolo. Os versículos 17 a 19. Quando Jesus responde, Pedro responde a Jesus: Tu és o Cristo? Em Mateus, nós temos que, então, Jesus diz a Pedro: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, né? Porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Enfim, e ainda diz mais, né? E te darei as chaves do reino dos céus. Nada disso aparece em Marcos e Lucas. Exatamente. Vai diretamente para o versículo 20 de Mateus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Bem, vamos para Lucas então. A mesma passagem em Lucas. Lucas 9, versículos 20 e 21. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso. Então, mais uma vez, a mesma passagem agora em outro evangelho, e assim como em Marcos, nenhuma menção a Jesus ter exaltado Pedro. Nenhuma menção. Sendo que ele não exaltou a Pedro. Não podemos afirmar que houve uma interpolação em Mateus, ou seja, que os versículos 17, 18 e 19 tenham sido um acréscimo no Evangelho segundo Mateus. Nós não podemos afirmar isso, né, porque em todos os manuscritos mais antigos, onde consta o capítulo 16 de Mateus, encontramos o trecho que está entre os versículos, ou melhor, em que estão os versículos 17 a 19. Então, se houve um manuscrito sem os versículos 17 a 19, esse manuscrito se perdeu.
E nós não sabemos. Pode até ser que tenha existido, porque acredita-se que, inclusive, o Evangelho segundo Mateus tenha se baseado no Evangelho de Marcos, como de Lucas também, e então houve um acréscimo, e pode ser que numa primeira edição de Mateus não aparecessem os versículos de 17 a 19. Os estudiosos desse assunto sabem muito bem que o que eu estou falando aqui não é nenhuma heresia, não é nada estranho. O problema é que muitas pessoas não têm acesso a esse tipo de estudo, não sabem desse tipo de conversação no meio acadêmico cristão. Mas o fato é que há uma suspeita em relação aos versículos de 17 a 19, e, inclusive, o interessante é que até mesmo por autores católicos, tá? Autores de teólogos católicos. Então, mas se houve um manuscrito onde não apareciam os versículos 17 a 19 em Mateus, esse manuscrito ou foi destruído, ou realmente se perdeu, né? E com o tempo acabou se desgastando, ou então ele está escondido, e muito bem escondido, né? Numa certa biblioteca aí, que você já deve imaginar onde seja. Bom, vamos lá. Sendo assim, devemos interpretar Mateus 16, 17 a 19, segundo outras passagens do Novo Testamento, o que nos leva às seguintes considerações. Muita atenção, irmãos. Supondo que Mateus, capítulo 16, versículos de 17 a 19, tenha realmente sido uma passagem histórica dita por Jesus e que, por algum motivo estranho, Marcos e Lucas não tenham mencionado, né? Talvez até para que ninguém pensasse que Pedro fosse o bambambam. Pode ser. Pode ser que eles tenham preferido omitir aquilo para que ninguém tivesse um entendimento errado a respeito de Pedro. Bom, enfim. Vamos para algumas considerações, levando-se em conta que Mateus capítulo 16, versículos 17 a 19, de fato é escritura sagrada. Então vamos lá. Primeiro, caso Simão Pedro estivesse acima dos outros apóstolos, algo tão importante não seria omitido nos outros evangelhos. Logo, não pode se tratar da instituição de uma hierarquia. Segundo ponto, Simão Pedro não poderia ser colocado em posição de liderança sobre os demais apóstolos e muito menos sobre toda a igreja, pois, com isso, Jesus estaria contrariando os seus próprios ensinamentos, tais como constam no próprio Evangelho segundo Mateus. Minha esposa vai fazer a leitura desse trecho de Mateus capítulo 18, não está escrito aqui não, vai ter que ver na Bíblia, dos versículos 1 a 4. Isso. Na verdade, a partir daqui é tudo na palavra mesmo. Vai ter que... Então, pensem comigo. Se Jesus estivesse colocando Simão Pedro acima dos demais apóstolos, ele estaria contrariando o que ele mesmo havia ensinado aos próprios apóstolos. E vemos isso, inclusive, não apenas em Marcos, que foi a leitura inicial aqui, mas também em Mateus, capítulo 18, do versículo 1 a 4. Pode ler, meu amor, por favor. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Pronto. Mais uma vez, o Senhor deixando bem claro, não é para ter hierarquia entre vocês. Agora, no mesmo evangelho, meu amor, no capítulo 23, dos versículos 8 a 11. Vamos lá. Vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai,
o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Até o 11. Uhum. O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, mais uma vez, muito claro, não? Muito claro. O Senhor Jesus estaria, então, contradizendo a si mesmo? Segundo a interpretação de muitos que pensam que ele estaria colocando Simão Pedro para liderar os demais apóstolos. Terceiro, o mesmo ensinamento sobre o ligar e desligar, que em Mateus 16, do 17 ao 19, refere-se a Pedro, o mesmo ensinamento é mencionado em outra passagem de Mateus, mas sem qualquer ligação direta com Simão Pedro. Não é necessário ler, mas está em Mateus capítulo 18, versículo 18. Tá? É o mesmo versículo que nós encontramos em Mateus 16, 19. Tá? O mesmo versículo. Quarto ponto. Simão Pedro havia sido apenas o porta-voz dos demais apóstolos, tendo em vista que a pergunta havia sido feita para todos, e não somente para ele. Ora, Jesus perguntou, vós, ou seja, vocês, quem dizeis que eu sou? No português popular, quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E então Pedro responde por todos. Por todos. Ele não está dizendo apenas o que ele pensava de Jesus, mas o que ele sabia que todos os apóstolos pensavam de Jesus. E nós encontramos isso não apenas em Mateus, né, Mateus 16, versículo 15, mas também em Marcos 8, 29 e em Lucas 9, 20, que já foram lidos, né, esses textos. Então Pedro estava respondendo por todos, e não apenas por ele mesmo. Quinto ponto. Simão Pedro nem sequer havia sido o primeiro a reconhecer que Jesus era o Cristo, pois antes mesmo que ele fosse levado a Jesus, o seu irmão André já lhe tinha dito, ou seja, tinha dito a Pedro, antes de Pedro conhecer Jesus, André tinha dito a Pedro, achamos o Messias, que significa Cristo. Rosa vai ler João, capítulo 1, versículos 40 e 41. Então André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e haviam seguido, este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Pronto. Então Pedro foi o primeiro a perceber que Jesus era o Cristo? Não. O irmão dele já tinha percebido isso antes mesmo de Simão Pedro ter conhecido Jesus. Sexto ponto. O próprio Simão Pedro esclareceu em sua epístola que a pedra eleita e preciosa é somente o Senhor Jesus Cristo. O próprio Simão Pedro reconheceu isso. Nós poderíamos ler aqui todo o capítulo 2, porque o capítulo 2 da primeira epístola de Pedro é muito importante, mas nós vamos ver apenas o versículo 4. Depois você pode conferir o contexto inteiro, tá bom? 1 Pedro 2, 4. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Para ele, para Jesus Cristo, pedra eleita e preciosa. Na mesma epístola, meu amor, no capítulo 5, versículo 1, nós vamos ver que Pedro se considerava apenas um presbítero e se fazia igual aos demais presbíteros. Ele era uma pessoa humilde, ele não se considerava superior a ninguém. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Pronto. Então, vocês estão vendo? Que sou também presbítero com eles. Agora, o sétimo ponto, ele se divide em 5 subpontos, tá?
Sétimo ponto. Vamos agora analisar a frase: sobre esta pedra edificarei minha igreja. A frase, sobre esta pedra edificarei minha igreja, pode muito bem significar, primeiro, ou que o Senhor estava revelando aos apóstolos que eles seriam as pedras iniciais da edificação espiritual, que é a sua igreja, pois tal interpretação está de acordo com Efésios 2:20. Já abriu aí? Sim. Pode ler, meu amor, por favor. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Você sabe que um fundamento, né, pelo menos naquela época, era feito com pedras. Então, o fundamento é o que está no início de uma estrutura que será edificada. E o interessante dessa ilustração de uma estrutura edificada é que o fundamento não está em cima, o fundamento está embaixo, né? Então, os apóstolos estavam nessa base, tá? Então, Jesus ter dito sobre esta pedra, se ele estava se referindo a Pedro como uma pedra, não era apenas em relação a Pedro, mas em relação aos demais apóstolos também. Todos pedras vivas, como o próprio Pedro dirá na sua primeira epístola, no capítulo 2. Depois você pode conferir, tá, o contexto inteiro. Então, ao mencionar sobre esta pedra edificarei minha igreja, primeiramente pode ser o quê? Que o Senhor estava revelando aos apóstolos que eles seriam as pedras iniciais da edificação espiritual, que é a sua igreja, pois tal interpretação está de acordo com o que a Rosa acabou de ler aqui, em Efésios capítulo 2, versículo 20. No entanto, sobre esta pedra edificarei minha igreja pode significar também que a resposta de Pedro, tu és o Cristo, seja a verdade sobre a qual sua igreja se ergueria, o que está de acordo com Atos capítulo 9, versículo 20, que diz, Rosa vai ler aqui. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Pronto, então veja, qual era o centro da pregação de Paulo? Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, quando Pedro declara o que todos os apóstolos pensavam de Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ora, então Jesus diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ou seja, sobre esta verdade, sobre a verdade de que Jesus é o Cristo. No entanto, sobre esta pedra edificarei a minha igreja pode também significar uma terceira coisa, que esta pedra seja o próprio Senhor Jesus, tendo em vista que ao dizer tu és Pedro, o termo grego Petros, que é Pedro em grego, Petros, significa simplesmente pedra, um pedregulho. Mas o termo utilizado para esta pedra não foi Petros, foi Petra. E Petra significa uma rocha. Significa uma rocha. Pode até mesmo significar um maciço, para vocês terem uma ideia. Né? E então é outra palavra, Petra, que Jesus, quando ele diz sobre esta Petra, então ele diz, tu és Petros, e só que a palavra e, essa palavra traduzida como e, ela também pode significar mas. Então, quando Jesus diz, tu és Petros, mas sobre esta Petra edificarei a minha igreja. Tu és uma pedra, mas sobre uma rocha edificarei a minha igreja. Lamentavelmente, as traduções, elas erram em não colocar rocha na tradução de Petra, que seria o mais correto. E, no entanto, a mesma palavra Petra é traduzida como rocha em 1 Coríntios 3:11. Mas por que não é traduzida como rocha também na passagem de Mateus, capítulo 16, né, do versículo 17 em diante? Bom, vamos para 1 Coríntios, então, 3:11. Não vai ler o 10:4? Perdão, é o 10:4. É, 10:4. Né? É o 10:4. Depois é que é o 3:11. 1 Coríntios 10:4, que é traduzida como
Petra, tá? Amém. É. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Glória Isso. a Deus. E essa, deixa-me ver aqui, você leu primeira... 10:4. Eu estou aqui só estranhando uma coisa e eu tenho que confirmar. Primeira Coríntios 10:4. 10:4. Pronto. Uhum. E a pedra espiritual. Olha que interessante. Aqui na Almeida Corrigida Fiel está escrito pedra, mas há versões que está escrito rocha, por isso que eu estranhei. Ontem, quando eu preparei, eu devo ter visto na versão Almeida Revista Atualizada. Deixa eu ver como é que está aqui na Almeida Revista Atualizada. 1 Coríntios 10:4. Provavelmente está rocha. Bom, eu vi ontem em alguma versão que está rocha, tá? Por isso que eu estranhei quando você leu pedra. Mas tem versão que está escrito rocha. Então não foi essa também, mas tem alguma versão que está traduzido como rocha. Tá? Não, enfim, porque a palavra mesmo em grego não é a palavra Petros, que de fato é pedra, é a palavra Petra, que significa rocha. E aqui agora eu não lembro onde, eu acho que foi uma versão da internet, eu estava aqui vendo a Bíblia pela internet e não tenho muita certeza de qual foi a tradução que traduziu corretamente como rocha, tá? 1 Coríntios 10:4. Pois Jesus Cristo é o fundamento da igreja, como Paulo menciona em 1 Coríntios 3:11. Agora sim, 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém. Quarto ponto, em relação à frase, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Ou esta pedra é a prática do ensinamento de Cristo, pois o termo Petra também foi utilizado na parábola da casa edificada sobre a rocha, em Mateus 7:24. Pode ser apenas esse versículo, meu amor, o 24. Todos conhecem a parábola, né? E a palavra utilizada na parábola não foi Petros, foi a palavra Petra, que significa rocha. E aqui eu acho que está como rocha, né? O irmão Antônio, lá de Curitiba, ele colocou, na versão NVI. Obrigado. Que está escrito rocha. Interessante, eu não uso essa versão, não mas eu devo ter visto, quando eu estava pesquisando pela internet, sem saber que era NVI. Obrigado, Antônio. Um grande abraço, meu irmão. Amém. Muito obrigado mesmo. Que bom que você viu aí. Ou então eu me confundi com Mateus 7:24. Deve ter sido isso. Mas que bom, Antônio, você ter visto aí que na NVI é rocha, né? Amém. Tá? Não estou recomendando o NVI, não, tá? É só, nem o Antônio também, com certeza. Mas é interessante saber que na NVI foi traduzido corretamente. Né? Amém. Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha. E é a palavra Petra, em grego. A mesma palavra que está em 1 Coríntios 3:11. Não, 1 Coríntios 10:4. Vocês meio com 3:11, né? 1 Coríntios 10:4. Palavra Petra. Né? Então, significa rocha. Então, quando Jesus disse sobre esta pedra, não é pedra que ele falou, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E percebam o seguinte, se este versículo, se este dito de Jesus, sobre esta rocha edificarei minha igreja, encontra-se apenas em Mateus, ora, nós temos que ver em que outro momento do Evangelho segundo Mateus apareceu a palavra Petra. E foi em Mateus 7:24, quando ele declara que a rocha é a prática do seu ensinamento. Ou seja, quando é que eu estou em Cristo? Quando eu me torno compromissado com ele. Quando eu quero obedecê-lo. Quando eu quero, de fato, andar como ele andou. Quinto ponto.
A frase sobre esta rocha edificarei a minha igreja, agora retificando, pode também significar todas as 4 opções anteriores que nós já vimos. Todas elas ao mesmo tempo. Por quê? Porque os apóstolos se tornaram tão unidos a Cristo, compromissados e identificados com ele, a ponto de dizerem, como Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Algo que todos devemos imitar, como mesmo Paulo nos aconselha na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Pois é. Glória a Deus. Então, é isso que faz com que nós estejamos edificados sobre a rocha, sendo praticantes do que Jesus nos ensinou. E em 1 João, capítulo 2, 6, é na primeira epístola, isso. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Também deve andar como ele andou. Amém. Nós estamos em Cristo, então temos que andar como ele andou. E evidentemente, para que nós andemos como ele andou, nós temos que conhecer os seus ensinamentos. E nós começamos aqui com o importantíssimo ensinamento que está em Marcos, capítulo 10, do versículo 42 ao 45, que entre nós, irmãos em Cristo, ninguém é superior a ninguém. O que não significa que não tenhamos que honrar nossos irmãos, que não tenhamos que respeitá-los, tá? Então não distorçam minhas palavras. Temos que respeitar, temos que honrar os nossos irmãos, e lembrando que a palavra diz, honre ainda mais aqueles que são mais fracos, aqueles que têm alguma deficiência, seja ela cultural, né, ou melhor dizendo, na questão de estudo, ou na questão de finanças. Nós temos que equilibrar as coisas, honrando mais aqueles que o mundo desonra, né, porque aqueles que o mundo já honra, esses, né, nós, claro, temos que tratar igualmente, mas não há qualquer necessidade de nós estarmos dando maior atenção para pessoas que o mundo já dá atenção demasiada, por conta da riqueza, por conta da posição acadêmica ou coisa parecida, né? Mediante tais considerações, que, aliás, eu peço que depois você leia o PDF, que eu vou disponibilizar gratuitamente aqui, mediante tais considerações, não podemos afirmar que tenha recaído sobre um homem, Simão Pedro, a edificação da Igreja do Senhor Jesus Cristo, pois tal ideia contradiz todo o restante do Novo Testamento. Aliás, seria muito estranho o Senhor declarar que a sua igreja estava sendo edificada sobre um homem, para logo em seguida repreender a esse mesmo homem, dizendo, para trás de mim, Satanás, como está em Mateus capítulo 17, versículo 23. Não precisa não. Então tá logo, todos vocês conhecem a passagem, né? Sim. Vejam que está na sequência, logo depois da suposta coroação de Simão Pedro sobre os demais apóstolos, como se ele fosse a pedra sobre a qual a igreja é edificada. Logo a seguir, poucos versículos depois, Jesus está dizendo ao mesmo Pedro, para trás de mim, Satanás. Uau. Além de tudo isso, se Pedro tivesse alguma posição de superioridade sobre os demais apóstolos, Paulo não poderia ter dito, em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou, como está escrito em 2 Coríntios 12, versículo 11. Ora, Paulo está dizendo que ele não tinha sido inferior aos demais apóstolos. Então, se ele não era inferior aos demais apóstolos, então Pedro não exercia liderança sobre Paulo, bem como sobre qualquer outro apóstolo. Você compreende? Espero que você consiga compreender
a implicação, por exemplo, do que Paulo disse aqui. Não sou inferior, ou não fui inferior em nada aos mais excelentes apóstolos. Tá? Então, ele não reconhecia qualquer apóstolo numa posição de autoridade, como ele também não estava aqui querendo uma autoridade sobre outros apóstolos. Estava apenas mostrando uma igualdade entre eles. E também, deixe-me ver aqui, caso Pedro tivesse autoridade sobre Paulo, este não o teria repreendido publicamente, conforme revelado em Gálatas capítulo 2, versículos de 11 a 15. Ou alguém imagina, por exemplo, um cardeal repreendendo um papa. Se Pedro fosse papa, o cardeal Paulo poderia repreender Pedro, por exemplo? Vamos ver o que diz aqui o próprio Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, versículos de 11 a 15, por favor. De 11 a 15. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resiste na cara. Lhe resistir na cara, né? Ele está contando que resistiu a Paulo. Eu tinha, na verdade, que ter pedido para você ler um pouco antes, né? Para pegar o contexto. Pode ser aqui do 9. E conhecendo... pode ser do 9, para pegar o contexto. Vai ficar melhor. Certo. Gálatas 2, do 9 em diante. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando a Pedro, a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Ou seja, quando Pedro chegou em Antioquia, Paulo o repreendeu frontalmente. Quando diz aqui na cara, né? É até uma tradução horrível, né? Na cara, misericórdia. De frente, né? De frente. Mas tá bom. Mostra o quanto foi aquela situação, uma situação tensa. Pode prosseguir, meu amor. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Muito bem. Então, aqui é a revelação desse momento tenso que aconteceu em Antioquia. E se de fato Pedro tivesse autoridade sobre Paulo, Paulo não teria repreendido Pedro publicamente. Tem um versículo aí que diz, por aqui, que diz que, aqui, ó, na presença de todos, né? 14. O 14. Ele repreendeu Pedro na presença de todos. Então vejam que se Pedro tivesse autoridade sobre Paulo, Paulo não teria feito isso. Ou então, se Paulo fez isso, como ele de fato fez e revelou aqui aos Gálatas, ele teria pecado, ele teria cometido um erro. Só que Paulo não considerava ter agido errado. Se fosse o caso, ele teria se arrependido de ter feito aquilo, coisa que não aconteceu. Ele não se arrependeu de ter sido sincero e de ter feito aquilo que é correto. Pedro estava se mostrando, infelizmente, pelo menos naquele momento, uma pessoa de duas caras. Na frente dos gentios era um, na frente dos judeus era outro. Então, Paulo repreendeu ele. Por que agora que chegou a comitiva de Tiago, você está aí fingindo que não tem comunhão com os gentios?
Se antes deles chegarem você comia com os gentios e agora você não está comendo mais com os gentios? Que negócio é esse? Né? Então, eu espero que tudo que nós vimos até aqui já mostre claramente que não havia uma proeminência de Pedro sobre os demais. Agora, é claro, havia uma consideração pelos apóstolos que, inclusive, haviam sido mais próximos a Jesus, né, uma consideração, e eu, particularmente, eu creio, que quando Jesus separava Pedro, Tiago e João dos demais apóstolos, ou seja, escute o que eu vou dizer com muita atenção e veja se não faz todo sentido. Vocês sabem que Pedro era o mais falador, não é verdade? Pedro era o mais falador. E Tiago e João, que eram irmãos, eles eram conhecidos como filhos do trovão. Inclusive foram eles que perguntaram a Jesus se eles poderiam orar para que descesse fogo do céu e consumisse os samaritanos, quando os samaritanos não os receberam em Samaria. E então, Jesus repreende Tiago e João. Então, vejam, Tiago e João eram intempestivos, assim como Pedro. Pedro falava sem pensar, né? Por exemplo, quando Jesus disse, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo, logo em seguida Pedro diz, não, então lava os pés, a cabeça, lava o corpo inteiro. Ele falava de impulso. Pedro era impulsivo, Tiago e João intempestivos. Portanto, quando Jesus se retirava dos demais apóstolos, convinha que esses três não estivessem entre eles. Então, no meu entender, não é que Jesus estava ali fazendo acepção entre os apóstolos, é que Jesus estava tendo um cuidado pastoral, porque percebia que deixar os apóstolos sozinhos com Pedro, Tiago e João antes que eles fossem transformados pelo Espírito Santo seria perigoso. Perigoso. É o meu entendimento. Se você entende de outra forma, terá que explicar como que a palavra diz que Deus não faz acepção de pessoas, então Jesus estava fazendo. Não era uma acepção de pessoas. Inclusive, a escolha dos apóstolos não foi uma acepção de pessoas. Foi uma demonstração do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, para transformar pessoas humildes, pessoas analfabetas, em despenseiros da multiforme graça de Deus, em ministros de Cristo, em embaixadores do reino dos céus. Então, esse é o poder do Senhor. Agora, é claro que alguns podem me perguntar sobre, e quanto a Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 32, quando te converteres, fortalece teus irmãos, não dá uma impressão que Pedro seria o líder dos demais? E também quanto a João, capítulo 21, versículos de 15 a 17, quando Jesus diz, pastorei as minhas ovelhas, não está Pedro sendo colocado acima dos demais, né? Muito bem. Como essas duas passagens têm a ver com o pastorado, nós vamos então analisar na próxima live, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Hoje nós vimos aqui sobre, primeiramente, o equívoco do entendimento de que os apóstolos tivessem autoridade sobre outros irmãos, quando, na verdade, a autoridade estava no ensinamento que eles transmitiam, a autoridade estava em Cristo Jesus, a quem eles pregavam. Eles sabiam muito bem que não havia autoridade alguma oriunda deles mesmos, porque sabiam também que o termo apóstolo não era um título hierárquico, e vimos também sobre a suposta liderança de Pedro sobre os demais apóstolos e, evidentemente, sobre toda a igreja. Então, se você discorda do que eu estou dizendo aqui, eu peço que, primeiramente, assista novamente este vídeo e, com muita calma, com muita paciência, não estou aqui querendo afrontar o seu entendimento, mas apenas lhe mostrar passagens bíblicas que não podemos ignorar, que precisam ser lidas à luz de todo o restante do Novo Testamento, e até de toda a Bíblia também. Mas, evidentemente, basta o Novo Testamento para nos comprovar essa questão. E se você
tem algo a dizer em contrário, prove biblicamente, e eu espero que tenhamos algumas pessoas tentando fazer isso, porque enriquecerá o próximo vídeo em relação à questão do pastorado. Então, ficarei atento aqui, vou ler depois que terminar aqui o vídeo todo o chat, eu sempre salvo o chat para que eu possa ler depois, e vou ler também os comentários, tanto aqui do canal Quero Congregar, onde esse vídeo está sendo gravado ao vivo, quanto também no canal A Deus Sou da Glória, onde pretendo publicá-lo editado, sem a primeira parte, né, de introdutória, de saudações, e eu espero que seja, tanto no canal A Deus Sou da Glória, quanto no canal Quero Congregar, um vídeo que gere uma conversação, um diálogo saudável, não uma discussão. Pode ser um debate tranquilo, saudável, sem xingamento, sem idolatria a instituições religiosas. Fiquemos com a palavra, Nós vamos ter ainda uma live, se Deus assim nos permitir, onde nós vamos comprovar pela própria palavra que é com a palavra que nós temos que ficar. E que houve também no início, né, da igreja, escritos que sobreviveram, escritos de pessoas que são chamadas de apostólicos, que no século II defendiam que a autoridade estava na palavra escrita dos apóstolos, e não em qualquer outra pessoa. Escritos de pais apostólicos. Eu discordo totalmente dessa nomenclatura, pai apostólico, né? Ou pais da igreja. Os pais apostólicos foram os que, por exemplo, aqui está até escrito padres apostólicos, tá? Porque a palavra padre é pai também, e aqui tem os escritos, os chamados pais apostólicos, de Clemente Romano, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, aí o texto, o pastor de Hermas, a carta de Barnabé, que não foi o Barnabé companheiro de Paulo, tá? De Pápias, escritos de Pápias e a de Daquê. Né? Então, esses escritos são considerados dos pais apostólicos, porque supostamente eles teriam conhecido os apóstolos, ou alguns dos apóstolos. Por exemplo, Policarpo de Esmirna teria sido discipulado por João. Aliás, é um erro dizer Policarpo foi discípulo de João. Não, Policarpo foi discipulado por João. Discípulos, todos nós temos que ser de um só, Jesus Cristo. Jesus Cristo, discípulos dele, de Jesus Cristo. Então, nós temos aqui, por exemplo, o erro de Inácio de Antioquia. Vejam o que ele escreveu, se é que ele escreveu isso mesmo. Se você pesquisar a respeito, você descobrirá que existem acadêmicos, estudiosos dos escritos dos pais apostólicos que ou acreditam que houve interpolações no que Inácio de Antioquia escreveu, interpolações como esta que eu vou ler aqui agora, para que isto fortalecesse a ideia de hierarquização na igreja, tá? Então, há estudiosos que duvidam de certos trechos de Inácio de Antioquia, porque enxergam nesses trechos algo que viria a acontecer só no final do século II, e não no início do século II, como se atribui os escritos de Inácio de Antioquia. Outros, como eu, já creem que tudo que está escrito sobre Inácio de Antioquia é falso, é forjado. Inácio de Antioquia não escreveu essas cartas. Atribuiu-se a ele, porque ele foi um mártir, e então a história que inventaram, no meu entender, é uma invenção, a respeito de Inácio de Antioquia, foi que quando ele estava sendo levado para o martírio em Roma, ao longo da viagem, ele teria escrito cartas às igrejas. Quantas cartas você imagina que Inácio de Antioquia teria escrito? 2 cartas? 3 cartas? Não, irmãos. 7 cartas. Muito significativo esse número, não?
7 cartas? Faz lembrar alguma coisa a você? As 7 cartas do Apocalipse. Seria Inácio de Antioquia um imitão? Ou alguém inventou que ele escreveu 7 cartas porque isto dá uma certa espiritualidade a Inácio de Antioquia? Agora, o conteúdo dessas cartas está completamente contaminado com hierarquização. Nenhum outro escrito de pai apostólico é tão contundente em relação a que toda a congregação tivesse uma hierarquia, onde o bispo é superior ao presbítero, e o presbítero superior ao diácono e a todos os demais irmãos, a ponto, inclusive, de, como você vai ver aqui, que eu vou ler esse trecho, de Inácio de Antioquia dizer que a ceia do Senhor não podia ser realizada sem a presença de um bispo, tá? Ou alguém por ele autorizado. Então, veja a que ponto. Isto não podia ter sido escrito no início do século II. Esse tipo de idealização aconteceu só depois do ano 180, digamos assim, final já do século II. Tá? E o primeiro que faz menção a Inácio de Antioquia, se não me engano, agora deixe-me ver aqui, acho que foi Irineu de Lyon, isso, ano 180, Irineu de Lyon, tenho aqui também de Irineu de Lyon, contra as heresias, tá? Esses escritos aqui. E só no ano 180, sendo que as cartas de Inácio de Antioquia teriam sido escritas por volta do ano 107. Aí eu lhe pergunto, como é que ao longo de 70 anos, dentre todos que escreveram a respeito de Cristo naquele período, entre o ano 107 e o ano 180, até Irineu de Lyon, ninguém mencionou cartas de Inácio de Antioquia? Como é que pode isso? Se eram cartas tão importantes, 7 cartas espalhadas para 7 cidades diferentes, pelas quais ele estava passando quando foi levado em martírio. Aos Efésios, Magnésios, Tralianos, Romanos, Filadelfienses, Esmirnenses e a carta que ele escreveu a Policarpo de Esmirna. Eu, particularmente, não acredito nessas cartas. O interessante é que, em relação a Policarpo de Esmirna, a quem supostamente Inácio teria escrito, mas eu não acredito nessa carta, o próprio Policarpo de Esmirna escreveu também uma carta aos filipenses. Nessa eu acredito. Mas quando Policarpo de Esmirna escreveu aos filipenses, em momento algum ele cita qualquer hierarquia. O interessante é que o comentarista aqui desse livro, dos Pais Apostólicos, da coleção patrística da editora Paulus, o comentarista declara o seguinte em relação à carta de Policarpo aos filipenses. É interessante observar que Policarpo não se dirige a bispos, mas à comunidade de Filipos. Esta comunidade não teria bispo? É uma carta simples, pobre de estilo, sem originalidade. Por isso que eu acredito na carta de Policarpo. Falta-lhe o vigor das cartas de Inácio. Por que falta, hein? Pense comigo. Cartas tão bem trabalhadas como as cartas de Inácio de Antioquia poderiam ter sido escritas por alguém que estava tenso, sendo levado preso por soldados romanos para o martírio? Enquanto Inácio insiste em recomendar a subordinação à hierarquia, com o bispo à frente, Policarpo nem mesmo cita o bispo. Então tá aí. Para os católicos que vão me recriminar dizendo que os pais da igreja exaltavam a hierarquia. Não, nem todos. Policarpo nem sequer tocou no assunto, tá? E as cartas de Inácio, vocês podem pesquisar. Existem muitos estudiosos que não creem que essas cartas sejam autênticas, ou então que elas tenham acréscimos, que elas tenham inserções, como, por exemplo, isso aqui que eu vou ler, da carta de Inácio de Antioquia aos esmirniotas, e com isso concluo
a nossa live ou vídeo, né, para quem está assistindo depois. Segui todos ao bispo, ou seja, todos sigam o bispo, diz Inácio de Antioquia. Isso está na carta aos Esmirniotas, no capítulo 8, versículo 1. Segui todos ao bispo, como Jesus Cristo segue ao Pai, e ao presbítero, como aos apóstolos. Respeitai os diáconos como a lei de Deus. Sem o bispo, ninguém faça nada do que diz respeito à igreja. Considerai legítima a Eucaristia realizada pelo bispo, ou por alguém que foi encarregado por ele. Onde aparece o bispo, aí esteja a multidão. Do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. E nesse caso, a palavra católica é a palavra que significa universal. Aí está a Igreja Universal. Não é a IURD, não, tá? Sem o bispo, que não é o Macedo, sem o bispo, não é permitido batizar, nem realizar o ágape. Tudo o que ele aprova é também agradável a Deus, para que seja legítimo e válido tudo o que se faz. Pergunto a você, isto aqui não está em flagrante e direta contradição ao que o Senhor Jesus Cristo ordenou? Você pode ler novamente o início, meu amor, nessa página aqui. Marcos, esse trecho aqui. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 42. Escutem com atenção e com isso concluiremos a nossa live. Amém. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Glória a Deus. Entre vós não será assim, ordenou o Senhor Jesus. Entre vós não haverá irmão acima de outro irmão. Entre vós não será assim. E sabem por quê? Porque somente a Deus toda glória. Aleluia. Amém. Amém.